Então, era pra esse vídeo ter saído antes. Eu escrevi um roteiro completo, eu gravei e narrei tudo. Mas chegou na hora de editar o vídeo e eu cheguei a uma conclusão. Eu não sei falar de música. Tem vários motivos para eu ter criado esse canal, mas de longe o principal é como ele serve para falar sobre as minhas coisas favoritas. E talvez atingir alguém que venha gostar disso também. Às vezes eu escutava ou assistia alguma coisa tão boa que me deixava com vontade de compartilhar aquilo com alguém. Mas essa maneira de produzir é meio problemática. Algo que eu noto nos meus vídeos e criadores favoritos do YouTube é como eles conseguem descrever o que cativa eles e o porquê eles gostam tanto daquilo de uma maneira tão bonita. Só que fazer isso leva muita prática, tentativa e erro para acertar. Eu vou usar aqui de exemplo as minhas reviews escritas. Sempre que eu escrevi uma delas, ou qualquer outra coisa que envolva descrever alguma coisa, eu sempre caía na mesma fórmula de falar sobre elas de um jeito muito objetivo, meio material. Nas minhas primeiras reviews de álbuns, por exemplo, isso é bem aparente. Eu acabava sempre falando dos instrumentos, depois dos vocais, depois das letras e assim por diante. E não me entenda mal, uma análise desse estilo pode ter muito valor, só que para isso você precisa ter um real conhecimento técnico do que você está falando. E eu não tenho esse conhecimento. Nem experiência com composição ou teoria musical para escrever algo que preste quando se trata de música. O que realmente torna uma review especial é a habilidade que alguém tem de descrever o que ela sente ao escutar ou assistir alguma coisa. Falar sobre sua experiência, sua interpretação. É isso que vai tornar a sua criação única. Porque quando eu escuto Wet Dream, eu com certeza não estou pensando nas assinaturas de tempo ou nos instrumentos incomuns que eles usam. Esse disco é um bom exemplo do que eu estou tentando falar. Quando eu escuto ele, a impressão que me passa não é essa, e sim de que é uma obra muito crua, sincera, emocionante até, que consegue traduzir os traumas e as experiências negativas em algo compreensível por meio da música. As letras mais chocantes deles são feitas justamente para pegar a sua atenção, e ele eleva o peso do que essas palavras significam por meio da parte instrumental. É isso que me faz gostar desse disco, não a porra da gaita de fole. Tá vendo esse último parágrafo aí? Ele tem no máximo umas 6 linhas e deve ter me levado 15 minutos para escrever. Eu não sei porquê, mas achar as palavras certas para descrever a minha experiência com a mídia de um jeito legal é super complicado para mim. O vídeo que eu desisti de fazer falava sobre duas coisas: Media Thief e Artistas Anônimos. Acontece que Crumbling é um dos meus álbuns favoritos de todos. E na minha mente tinha como eu fazer uma ponte muito boa entre os tópicos. Eu ia revelar no meio do vídeo que ninguém sabe quem fez esse álbum. Ia começar a falar sobre como o anonimato tem a ver com a arte. E a ponte realmente ficou interessante, mas o problema é que todo o resto não tinha substância nenhuma. Talvez o meu problema seja até a narração. Às vezes quando eu coloco as coisas no papel, sai tudo tão bonito, tão bom, mas quando eu ligo o microfone e começo a falar, não tem a menor graça. De novo eu caí naquela fórmula de falar dos álbuns em isolação. Primeiro eu falava das vocais, depois instrumentos, e nunca consegui englobar o disco em um só. Esse álbum é praticamente mágico, tem momentos nele que parece que eu vou criar asas e começar a voar. De tão bonito que ele é, mas falar das músicas dessa maneira separada, não tinha brecha para eu falar como eu me sentia ao escutar ele. E o resultado ficou seco, sem personalidade nem opinião. Por isso eu desisti desse vídeo. Eu acho que falar de arte é uma das coisas mais legais da vida, mas nem sempre é necessário ter uma explicação super concreta para defender o seu amor ou ódio por alguma coisa. Nem tudo precisa de uma opinião forte da sua parte. Tem coisa que a gente só odeia e não consegue explicar o motivo. Uma outra coisa que me preocupava era soar pretensioso ou arrogante demais quando eu falava. Algumas palavras, por mais que elas fiquem bonitas no papel, na hora de narrar não saem legais. Não saem espontâneas, não parecem uma pessoa narrando, e sim uma pessoa lendo. Claro que, na minha cabeça, eu ainda tenho minhas experiências, interpretações e opiniões, mas nem sempre é fácil colocar isso em palavras. E no caso desse vídeo, outros fatores não ajudavam o caso, incluindo a minha narração e edição ruim. Talvez esse vídeo seja só uma justificativa para os meus vídeos ruins.